Eu afirmo aqui com tranquilidade que a criação de cenas interessantes é muito mais importante do que o balanceamento de combate. Então é quase que uma obrigação minha fazer esse vídeo aqui para poder ajudar os mestres. E o que torna uma cena de combate interessante? Quais elementos são essenciais e não podem faltar? Como que a gente pode deixar os jogadores totalmente imersos dentro do jogo? Olá pessoal, Tio Grun tá na área, trazendo para você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência desenvolvendo cenas de RPG. E no vídeo de hoje vamos acompanhar dicas e técnicas para desenvolver combates mais fascinantes, com vários exemplos focados em facilitar e ajudar a sua construção. Vamos falar desde assuntos básicos até mais pra frente no vídeo com técnicas mais avançadas, como por exemplo, misturar cenas de combate com exploração, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E como eu acredito que o assunto de criação de cenas pode somar muito ao seu repertório como mestre, nós vamos ampliar a conversa para mais 2 vídeos na sequência desse. Um focado em desenvolvimento de explorações e o outro em situações de interação social. Só acompanhar a série aqui no canal que os vídeos chegam. E bora direto aqui para elementos essenciais, elementos que não podem faltar na sua cena de combate. E logo depois eu vou apresentar alguns elementos que podem dar aquele tempero extra ao seu desenvolvimento. E apesar de eu acabar usando exemplos que se baseiam em fantasia medieval ou D&D, essas dicas servem para qualquer RPG que você esteja mestrando. E nessa pegada, eu acredito que o mais básico para você desenvolver as cenas de combate é você focar no terreno em que essa batalha vai acontecer. Nunca desenvolva encontros que pareçam a clareira de combate lá dos Power Rangers, aquela pedreira que não tem nada em volta. Fazer um cenário que tem só os jogadores, os monstros e mais nenhum elemento em volta é uma furada, isso deve ser evitado. Não importa muito se o confronto é feito numa taverna, numa emboscada na estrada ou no laboratório secreto de um vilão. Você precisa colocar elementos para deixar o campo de batalha mais rico, de acordo com o cenário que você está apresentando. E nem toda cena precisa ser super detalhada, mas é imprescindível que você trabalhe com o mínimo de elementos. E depois você pode ser mais criativo, dependendo da importância da cena. Por exemplo, simples mesas e cadeiras já podem ocupar uma taverna. E aí depois, se você quiser ser mais detalhista, pode descrever um palco para apresentações, um balcão de bebidas, grandes barris de cerveja, candelabros no teto, coisas assim para ir deixando mais rico. Se você pensar num combate em um laboratório, podem ter infinitos elementos no lugar. Só depende da sua imaginação. Bancadas cheias de ingredientes, estantes lotadas de livros, um grande tanque de experiência no meio do negócio, já pensou? O importante é ter o terreno com opções para os jogadores interagirem. Eles podem se esconder ou pegar alguma proteção, eles podem lançar algum objeto nos inimigos, ou então colocar fogo na parada toda. Tudo isso vai deixando o combate mais instigante e muito mais imersivo. Por isso que é tão importante você ter esses diversos elementos dentro das cenas. E ó, aqui vamos inventar um novo conceito para os vídeos. Vai ser a dica do machado. E a primeira dica do machado do canal para você é o seguinte: estimule os jogadores a inventar elementos que não foram inicialmente descritos na cena. Por exemplo, o jogador pode te perguntar se tem um candelabro no teto da taverna, para ele poder pular, segurar, se pendurar, empurrar para o outro lado, tá ligado? Para fazer esse estímulo, coloca os seus inimigos, NPCs, os monstros, fazendo esses movimentos meio diferentes. Com alguma sorte, os jogadores vão pegar a ideia e aproveitar a criatividade para montar essas cenas junto de você. Isso é feito de maneira mais fácil se você roda o combate no teatro da mente, ou seja, ali só com descrições, você tem um mapa de batalha, mas mesmo que você tenha um mapa de batalha, você pode deixar claro para os jogadores que aquilo é só uma representação e eles podem perguntar ou inventar elementos que deixem o combate mais dinâmico. Temos mais uma dica do machado, a segunda aqui para esse vídeo. E vamos falar sobre elementos mais fantásticos ou perigosos para dentro das cenas. Imagina só, no meio da batalha, o jogador faz um movimento, pisa numa armadilha e cai dentro de um fosso. Ou então, sei lá, o teto começa a desabar. Ou então você tem no meio do combate córregos de lava que ameaçam os aventureiros. Talvez uma ponte que possa desabar a qualquer momento. Qualquer um desses elementos fantásticos podem trazer um nível adicional de tensão para dentro da cena. Só que você deve evitar
ter somente situações que prejudiquem os jogadores. Por exemplo, que tal umas plataformas nas paredes que o ladino pode subir e ganhar vantagem no terreno elevado? Assim seus jogadores não ficam com a impressão de que está sempre tudo, o tempo todo, contra eles. Em alguns momentos eles vão poder tirar vantagem dessas situações de terreno de batalha. E agora que você já sabe como construir um terreno de batalha maneiro, vamos pensar nos inimigos dos jogadores. Porque esse, para mim, é o segundo grande elemento na hora de um combate. A escolha dos inimigos é essencial para uma boa cena de batalha. E você pode começar imaginando o que seria legal para essa cena. O que você quer trazer para os seus jogadores? Será um combate com múltiplos inimigos? Ou então um grande e poderoso monstro? Minha dica é para você focar no que faz sentido para o local que os jogadores estão explorando. Monstros que tenham o tema do que você quer apresentar na aventura. Se você está numa taverna, provavelmente o combate vai ser com clientes locais ou então um grupo de aventureiros rival. No meio da floresta, os jogadores podem enfrentar um bando de orcs. Ou se a aventura se passa no norte congelado, uma grande remoraz pode ser o adversário que você está imaginando. E depois que você escolher os inimigos, é hora de pensar como deixar eles mais interessantes. Porque alguns monstros já são maneiros por si só que outros precisam ser trabalhados ou agrupados a outros adversários, para que o combate seja realmente maneiro. Por exemplo, aquele encontro de orcs na floresta. Você não deve colocar todos os orcs do bando iguais, brandindo machado de batalha e mais nada em volta. Tenha orcs que vão lutar corpo a corpo, outros vão utilizar armas à distância, arcos e flecha ou bestas. Ou quem sabe o bando pode ter até 1 ou 2 usuários de magia, um xamã, um clérigo, um feiticeiro. E se você quiser, você pode ir ainda mais longe, misturando os orcs com outras criaturas. Talvez eles viajem com grandes feras de guerra, lobos de guerra. Talvez os orcs tenham um ogro de estimação para lutar junto com eles. O grande lance é que essa variação deixa o seu combate muito mais dinâmico, dando opção para os jogadores escolherem taticamente o que eles vão fazer dentro da batalha. E eu tenho uma dica do machado aí para te facilitar nessa construção. Imagine que os jogadores vão enfrentar adversários que têm basicamente 3 funções: lutar ali corpo a corpo, lutar à distância ou serem usuários de magia, com habilidades especiais. E aí você foca em ter pelo menos 2 desses grupos dentro de cada batalha, podendo então variar de combate em combate, um com corpo a corpo e à distância, um com corpo a corpo e magia, coisas assim que vão enriquecer o seu encontro. Agora vamos ficar nesse assunto, porque a coisa muda se você tiver um combate com múltiplas criaturas ou somente contra um vilão, um grande poderoso, parrudo. Se a gente for falar de D&D quinta edição, esses combates com uma criatura só são difíceis de serem planejados e equilibrados, porque normalmente favorecem muito os jogadores. A economia de ação faz com que os aventureiros passem por cima desses monstros. Então o que normalmente é feito é que esses chefões têm lacaios aliados para poder dar uma equilibrada nessa economia. Outros jogos podem ser mais equilibrados e não tem tanto esse problema. Só que, esse é um tema muito maneiro. Se você joga a quinta edição e quer colocar um único monstro contra os aventureiros, eu vou te dar umas dicas aí para você poder deixar essa cena interessante. As 2 coisas mais importantes para você ter uma única criatura lutando sozinha, de maneira efetiva contra os jogadores, é a mobilidade dela e ela ter algum ataque à distância, algum recurso. Isso pode ser em área ou não. Porque assim, se o vilão fica preso, cercado por inimigos, já era para ele. Então você precisa ter alguma habilidade que reposicione ele no campo de batalha. Pode ser uma espécie de teleporte ou uma movimentação que não cause ataque de oportunidade. Só isso aí normalmente já é o suficiente. E outro ponto é a questão de ter jogadores lá atrás protegidos na cena de batalha. Se o seu vilão não puder danificar eles, o maguinho, o clérigo, o rogue lá atrás dando dano e curando impunemente, de novo, as chances do seu combate ser um massacre aumentam muito. Então você ter um raio de energia
o lançamento de alguma arma ou projétil, talvez um ataque em área no estilo baforada de dragão, coisas assim que sejam à distância e que você possa prejudicar os inimigos longe do principal vilão. Todas essas habilidades devem ser descritas de acordo com o tema da criatura. Eu já vou dar um exemplo concreto disso já no vídeo, mas a ideia é, se é um dragão vai ser uma baforada. Se é uma criatura cheia de espinhos, talvez o ataque à distância seja lançar esses espinhos, coisas assim. Só que apesar desses dois pontos serem os essenciais, outros aspectos dos monstros também precisam ser ajustados. Um pouco mais de pontos de vida normalmente é recomendado. Os pontos de vida que aparecem lá no livro dos monstros do D&D significam somente uma criatura média. Você pode tranquilamente colocar o ponto de vida máximo de um monstro. De novo, eu já te mostro como é que você faz isso dentro do jogo. Vou dar um exemplo concreto. E normalmente algum tipo de resistência à magia precisa ser colocado para vilões de nível mais alto. Senão esse chefão vai ser simplesmente controlado e aí acabou o combate. Resistência lendária é sua amiga, apesar de eu não gostar muito da mecânica. Mas isso aí é papo para outro vídeo inteiro. Eu não quero focar tanto na criação do monstro aqui nesse vídeo de cena de combate. É mais para tu ter uma ideia e pegar essa geral de monstros interessantes. E ó, pra gente completar aqui, se estiver falando de D&D quinta edição, você precisa complementar as ações do monstro para poder equilibrar a economia de ações entre ele e os jogadores. Se o seu monstrão faz uma única ação por rodada e o grupo de aventureiro com 4 jogadores, por exemplo, faz 4 ações por rodada, rapidinho você vai perceber que as suas criaturas são massacradas. E é por isso que existem as famosas ações lendárias. E aí você pode pensar, mas Gruntar, eu quero colocar um monstro com nível desafio 3 contra meus jogadores. Ele não é uma criatura lendária. E eu venho aqui te dar permissão e dizer que você pode aproveitar essa mecânica para qualquer monstro que você queira. Qualquer monstro mesmo, cara. Crie habilidades que sigam o tema do monstro e seja criativo para poder surpreender seus jogadores. De modo geral, os monstros na D&D quinta edição têm poucas coisas legais, realmente maneiras que eles podem fazer. Normalmente é sobe garra, desce garra, abre boca, fecha mordida. Então qualquer coisa que você cria além disso vai ser legal para os seus aventureiros. As ações do Covil também podem te ajudar a balancear essa economia. E no fundo, você pode pegar as ações lendárias e a ação do Covil, juntar tudo e transformar numa coisa só. Fica maneiro. Mas vamos aí agora para o exemplo que eu estava prometendo. Imagina um Minotauro chefão no final de um labirinto subterrâneo. Minotauro normalmente é um monstro de desafio 3. Ele tem um tema muito legal, mas poucos recursos para ser realmente efetivo numa batalha contra um grupo de aventureiros. Para ele ficar sinistrão, você precisa fazer alguns ajustes que a gente comentou aqui. Vamos começar pelos pontos de vida. Ele está descrito ali como média 76 pontos de vida, 9d10 mais 27. Então de cara a gente vai botar esse HP no máximo, ou seja, 90, 9d10, 90 direto, mais 27, um total de 117 pontos de vida. Aí vamos ajeitar o esquema da mobilidade e dar uma ação bônus para ele. Pensa que o Minotauro parrudo, aquele boizão, ele vai dar um salto, fazendo metade do movimento, 20 pés, ali pelo campo de batalha, sem causar ataque de oportunidade. Assim ele pode buscar um posicionamento mais vantajoso para se defender, ou então usar a sua investida no próximo round. Imagina só o desespero dos aventureiros quando um deles toma uma machadada e logo depois o Minotauro pula para longe, saindo do alcance de todo mundo, para no round seguinte poder correr, investir para cima do mago ou do clérigo que estavam lá atrás se defendendo, teoricamente em segurança, o jogador achando que está numa boa. Esse tipo de situação obriga o grupo a formar novas estratégias, a se reposicionar, buscar os espaços dentro da arena de combate, buscar proteção ou então algum tipo de vantagem. E isso linka com aqueles elementos, lembra que a gente falou? Para você ter elementos dentro do campo de batalha? Você não colocou isso aí à toa. Isso é para deixar o combate mais interessante e dar tática para os aventureiros e também para os inimigos. Vai tudo se ligando, tá vendo? Parada maneira. Para dar um pouquinho mais de recurso para o nosso monstro, a gente pode dizer que ele tem umas machadinhas para ele poder arremessar. Se tiver alguma situação que ele ficou preso no entangle, por exemplo, tá preso, não consegue se mover, joga a machadinha. E para equilibrar a economia de ações, a gente pode fazer duas coisas.
dá um ataque extra por combate, então ele pode dar uma machadada e uma chifrada, ou então dá uma ação lendária para ele. No final do turno dos jogadores, o Minotauro pode dar um coice em um oponente. Mantendo aí o tema do monstro, o Minotauro dá coice, fica legal. E você pode pensar, mas Gruntar, esse monstro era nível de desafio 3, com tudo isso vai modificar. Vai nada, bicho. Vai por mim, pode deixar do jeito que tá, com essas modificações, que se ele estiver lutando sozinho contra os jogadores, aí vai dar uma luta maneira. Senão ele vai ser massacrado. Os monstros sozinhos passam muita dificuldade dentro do D&D. Você pode deixar ele parrudo numa boa. Talvez para outros sistemas precise um pouco mais de balanceamento. Mas nada disso costuma ser muito complicado. O que vale é deixar o combate maneiro para os seus jogadores poderem enfrentar. Mas até agora a gente falou de terreno, monstros, habilidades e tudo mais. Só que esses elementos não são os únicos importantes para a cena ficar maneira. Você, como mestre, tem que se comportar de maneira ativa enquanto o combate está ali acontecendo. Os monstros precisam se adaptar e lutar da melhor maneira possível. Pensa que as criaturas, elas querem vencer, elas querem sobreviver, elas querem matar os aventureiros. E você precisa representar isso da melhor maneira possível dentro do campo de batalha. O básico é jogar um pouquinho de maneira tática, de acordo com os inimigos. Por exemplo, os tanques na frente e os usuários de magia atrás. Criaturas inteligentes vão atacar os alvos mais frágeis primeiro. Todas as criaturas vão utilizar o terreno a seu favor, sempre tentando lutar enquanto tem vantagem. Quando você estiver preparando a sua aventura, pensa como que os inimigos vão se comportar, já faz uma táticazinha na sua mente. E aí faz adaptações dentro do jogo de acordo com o que os seus jogadores estão aprontando. Como dica do Machado aqui para esse ponto, tem esse livro aqui, ó. Ele se chama Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo. E ele traz táticas de combate para os mestres de Dungeons & Dragons e outros RPGs, para que eles possam utilizar as criaturas da melhor maneira possível. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se isso te interessar. É um livro bem legal. Tem tanto físico assim, ou então Kindle, acho que também tem. E ó, vamos lá, vamos avançar. Terrenos e criaturas estão prontos. Vamos falar de uma coisa que você não vê por aí em muitos vídeos não. Vamos falar daquele momento único, instantes antes da batalha acontecer. Aquele momento prévio à batalha. Porque eu acho que é muito importante você ir construindo uma tensão, uma expectativa nos jogadores de que o combate é iminente. Sabe aquele gostinho de pensar, imaginar, sentir que algo está prestes a acontecer? E eu até entendo que você, como mestre, às vezes quer armar uma emboscada para pegar seus jogadores de surpresa. Mas até essas situações mais secretas podem se beneficiar de um pouco de apreensão no coração dos jogadores. E aí suas descrições são suas amigas. Você consegue fazer essa apreensão se planejar o combate com um pouquinho de antecedência. Você pode ir dando dicas e entregando pequenas informações que vão construindo a cena de batalha que está por vir. Você pode usar um tom de voz diferente, assim seus jogadores já vão se ligando que tem algo chegando aí, tem algo errado acontecendo. Você pode descrever um silêncio na floresta em momentos antes da emboscada, sinal de que os animais que estavam ali fugiram ou estão escondidos por causa dos inimigos. Você pode descrever aquele silêncio, o vento batendo nas folhas, as árvores balançando, vai dando aquele ar sinistro para o ambiente. Talvez os jogadores comecem a escutar barulhos estranhos em volta deles, sem conseguir ver nada, como se os monstros, as criaturas, estivessem se comunicando, armando aquela emboscada, aquela cilada. E cara, os jogadores podem até se preparar, imaginar que tá vindo um combate aí à frente. Só que são esses momentos essenciais, preciosos, que vão gerar sentimentos variados nos jogadores, e você pode aproveitar isso, explorar isso muito bem. Vai por mim nessa dica, porque é bem maneiro ver os jogadores preocupados com o combate que tá chegando. E ó, sabe o que tá chegando aqui também? Estamos se encaminhando pro final do vídeo, mas calma porque eu sei que tá faltando aquelas dicas mais avançadas. Serão 3 ao todo, que eu meio que vou condensar 2 delas em uma. Quero fazer aquele vídeo completão, amigo. Melhor lugar no Brasil pra você encontrar dicas de mestre aqui no YouTube. E o vídeo vai ficar gigante, o algoritmo me odeia, mas o que importa pra mim é você que tá aí assistindo. Eu quero fazer o vídeo da melhor maneira possível. A primeira delas é como inserir elementos de interação social dentro dos combates. E depois a gente vai falar de ter exploração ou desafios dentro da batalha que vão além de simplesmente matar os inimigos. E sem perder tempo, direto. Não é porque um combate começou ou está prestes a iniciar
que o roleplay ou a interação social devem terminar. Pensa que inimigos podem ser intimidados ou convencidos a abandonar o campo de batalha. Criaturas neutras que estão em volta podem ser inspiradas a ajudar o grupo de jogadores. Ou então pensa no inimigo inteligente que, enquanto luta, ele está conversando com os aventureiros, sondando se ele pode se render, se ele pode talvez tirar alguma vantagem, talvez oferecer informações importantes em troca de algum pagamento ou mesmo da sua vida. Os inimigos podem ter essa nuance, e quando você representa isso dentro da batalha, é uma coisa muito legal. E é claro que tem um monte de grupo que só quer lutar e enfiar a porrada. Mas você, como mestre, deve deixar claro que a possibilidade de diálogo, conversa, interação existe. Nem sempre é necessário passar o carreto em todo mundo. Se as suas criaturas, se os inimigos puxarem papo com os aventureiros, eles vão sentir isso e de repente eles começam a puxar papo também. E ó, bora para mais uma dica do Machado? Inicie sempre as suas cenas de combate com um diálogo. Mesmo que todo mundo saiba que a porradaria vai cantar, que não tem jeito, ainda assim você pode procurar um diálogo inicial. Dá uma opção de conversa para os seus jogadores. Você pode provocar ou ameaçar o grupo, pode oferecer algumas opções diferentes de batalha, por exemplo, um suborno. Ou então você pode fazer o adversário do grupo entregar alguma informação que surpreenda eles, que quebre a expectativa que os aventureiros têm de chegar já na porrada. Esse diálogo inicial, antes do combate em si, é muito maneiro e gera umas situações interessantes. Nem que seja só para o vilão ser mais odiado ainda. Se você prestar atenção nos meus jogos, na campanha do RPG dos Streamers, por exemplo, você vai ver que a maioria das cenas de combate se iniciam antes com o diálogo, com a criatura instigando ali os jogadores, fazendo aquela provocação, dando aquela cutucada neles, deixando os aventureiros ainda mais revoltados. Tudo isso vai somar para suas interações sociais dentro do próprio combate, mas agora vamos para o outro nível. Falar de combate misturado com exploração. E isso pode ser feito de várias maneiras. Só que a que eu mais gosto, e eu vou dar o exemplo aqui, é você ter um objetivo adicional dentro do próprio combate. Um objetivo que seja mais importante do que o próprio combate em si, do que matar os inimigos. A gente teve um exemplo muito claro disso recentemente no RPG dos Streamers. No meio do combate, os jogadores precisavam realizar um ritual antes que fossem atropelados pelas ondas dos inimigos. E você pode variar e fazer isso de várias maneiras. Talvez seu grupo precise encontrar uma passagem secreta antes que o teto desabe na cabeça deles enquanto eles estão lutando. Ou então você pode ter um chefão que está totalmente imune aos ataques, e a única maneira de derrotar ele é decifrando o enigma dentro do covil. Ou então você pode pensar na batalha, tem várias armadilhas espalhadas e os jogadores precisam descobrir qual é o padrão do terreno para não ficar o tempo todo sendo ferido. É um tipo de exploração bem diferente no meio do combate que eu tenho certeza que seus jogadores vão curtir. E ó, ufa! Chegamos! Será que eu posso aproveitar para pedir o seu like? Cada interação que você faça nesse vídeo me ajuda muito a espalhar a palavra do RPG pelo YouTube. E se você der like nesse vídeo, você ainda é abençoado pelos deuses do RPG para suas rolagens de dado. E você aí que está curtindo essa série, quer ver mais desses exemplos? Quer ver eu mestrando RPG? Vou deixar aqui do lado ó, o vídeo exemplo que eu estava dando anteriormente. A galera tá lutando, tampando na pancada, tendo que salvar seu companheiro e ao mesmo tempo fazer o ritual. Se você quiser conferir isso, é só clicar aqui e a gente vai continuar junto. O próximo vídeo da série Narrando como Mestre vai estar desse lado e vai ser a criação de encontros para interação social. Quero te dar aquelas dicas marotas de como preparar uma cena bem legal para os seus personagens interagirem. Só clicar aqui com o exemplo ou aqui a interação social. Eu vou me despedindo. Valeu, galera! Abraço!